Carta do apóstolo Pedro, a sua segunda carta. É uma carta considerada uma carta geral. Não foi direcionado a uma comunidade específica, mas era uma carta que atendia à demanda de todos os cristãos que estivessem espalhados, então, pelo Império de Roma. Na sua primeira carta, ele até cita o local que é mais ou menos onde é a Galácia, mas provavelmente, né, os pais da igreja, os caras que foram organizando, não iriam usar, poderiam usar até carta de Pedro aos Gálatas, né? Que foi basicamente o mesmo grupo de pessoas. Nesta carta, ele não cita o direcionamento para quem. Havia um problema recorrente à igreja cristã primitiva: o surgimento exagerado de falsos mestres, falsas doutrinas e falsos pastores. Então, existiam pessoas que falavam que tinham que praticar imoralidade sexual e elas praticavam, elas mostravam. E uma coisa que aconteceu muito forte foi a conversão de judeus. Os judeus se converteram e se tornaram um judeu completo, né? Que é o que Deus esperava que o judeu do Antigo Testamento aceitasse o Novo Testamento, a aliança. E só que aí as pessoas ficavam buzinando no ouvido deles para poder levá-los de volta ao judaísmo. Então isso era uma briga recorrente, que Paulo escreve isso aos Gálatas, né? O pessoal, todo mundo se converteu e todo mundo voltou para a sinagoga. Então Pedro vai falando, alertando as pessoas, dizendo que virão falsos mestres, falsas pessoas que vão tentar desviar vocês, vão tentar criar ensinamentos ruins, eles fazem aquilo que é errado, que falam para você, né, que não deveria fazer e eles fazem. Então Pedro vai colocando as pedras nos seus devidos lugares. Ele fala também sobre dons espirituais, muito interessante, porque quando você estuda sobre dons espirituais, você tem ali Coríntios, você tem Pedro, você tem a carta de Paulo aos Efésios, que cita os dons espirituais. Paulo cita nessa carta dizendo que nós devemos colocá-lo em prática e fazer uso dos dons espirituais. Ele também faz um alerta sobre a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que era algo iminente. As pessoas estavam achando que seria para aquele tempo, e Pedro fala que é necessário nós termos a prontidão. Então, é como se fosse uma continuação da primeira carta, essa sua segunda carta. O autor era motivado pelas necessidades recorrentes. Então, Pedro chegou, passou numa cidade, passou tipo assim, foi na Barra da Tijuca, foi no Recreio, passou e viu, cara, o problema é o mesmo. Então, fez com que ele escrevesse uma carta para tratar desses problemas. Segundo Pedro, uma leitura curta, objetiva, que com certeza vai transformar a sua vida. Que Deus te abençoe.